Olá, está começando Diversidade. E sim, eu estou no cenário do começo de conversa por um excelente motivo. A UNEC TV está comemorando 7 anos de estreia. Com uma programação diferente, ela é voltada para temas educativos e de utilidade pública. Muitos deles são marcados pela atuação da Fundação Educacional de Caratinga na comunidade. Para contar um pouco dessa história, eu invadi o cenário do primeiro programa da nossa grade, o Começo de Conversa. E vou bater um papo com o nosso diretor, que é também apresentador desse programa, professor Eugênio Maria Gomes. Muito obrigada por nos receber aqui. Eu que agradeço, estou muito feliz aqui. Desde que eu comecei as gravações do Começo de Conversa, é a primeira vez que eu sou entrevistado e logo nesse cenário. Estou nervoso. Para começo de conversa, como que surgiu a UNEC TV? Então, a UNEC TV, ela surgiu de um sonho, né, da Fundação Educacional de Caratinga de ter uma emissora universitária, né, que pudesse mostrar todo o trabalho dessa grande fundação, né? Então era um sonho meu, um sonho da Solange, um sonho que o professor Antônio compartilhou conosco. E aí em 2016 nós tivemos a oportunidade de adquirir, né, a TV A Semana do Carne Carraro. Então nós fizemos essa aquisição e estamos aí comemorando 7 anos, muito trabalho. A gente tem vários programas na grade, mas o primeiro conteúdo produzido pela equipe foi um debate dos candidatos da época a prefeito de Caratinga. Eu queria que você contasse essa história. Então, foi um momento muito especial, né? No momento de campanha da prefeitura de Caratinga, com vários candidatos, né? E a TV, o NEC, junto a uma parceria com a TV Leste, né? Na época a gente conseguiu fazer esse debate, eu fui o apresentador e nem sabia que seria eu e me chamaram, eu tive pouco tempo para preparar, mas ali surgiu também essa vontade de apresentar um programa, porque eu vi que deu certo no debate, né? Então nós criamos o Começo de Conversa. Foi um momento muito interessante, um desafio muito grande, né? Porque foi a primeira transmissão da TV e foi um sucesso. E bom, antes de ser apresentador de TV, você é escritor. Como é que começou esse talento a se desenvolver dentro de você? Então, eu escrevo assim, eu publico meus livros desde 2009, né? Já estou indo aí para 14, 15 anos, né, quase. Mas eu já escrevo desde criança, sempre gostei muito de ler, de escrever. Publicava já no Jornal Diário de Caratinga, né? Tem mais de 600 textos publicados lá. E aí, de repente, alguém falou comigo, o professor Celso foi o primeiro a falar comigo, né? Falou assim, por que você não publica, né? E aí eu resolvi publicar, fiz o primeiro livro e deu certo, já estou aí com entre livros meus de autoria, né? E coautoria e organização, mais de 60 títulos. Como que funciona o seu processo criativo? Você espera vir uma inspiração ou você faz, como alguns escritores fazem, de ter ali um hábito mesmo? Hoje eu vou escrever uma página, não interessa o assunto, como um hábito mesmo de o que as pessoas fazem, né? Escovar os dentes, tomar banho. Então, eu funciono das duas formas. Eu essencialmente sou um cronista, então assim, eu sou mais inspiração, né? Eu escrevo sobre coisas do cotidiano, então assim, a gente nessa conversa aqui, acontecendo alguma coisa aqui, vem um insight, falou, opa, isso dá uma boa crônica, então eu faço uma crônica. Mas eu tenho outros tipos de livros, eu tenho livros técnicos, eu já escrevi biografias, eu escrevo literatura infantil, né? Então assim, são gêneros que eu me proponho a escrever, é disciplina mesmo. Mas a crônica não, a crônica ela é inspiração mesmo, é olhando o dia a dia, as coisas que vão acontecendo e surge uma crônica. Existe alguma fonte maior de inspiração, algum assunto que você prefira falar? Sim, eu gosto muito de escrever sobre questões que de alguma forma assim, me incomodam, né, e que eu sei que incomodam as pessoas. Algumas coisas eu gosto também de escrever de coisas que me causam indignação, sou muito voltado para isso, para poder levar as pessoas a uma reflexão. Então a minha crônica tem sempre essa preocupação de alguma forma levar entretenimento, porque eu também escrevo com bom humor, mas de levar uma reflexão sobre um tema importante
que possa melhorar a nossa vida, porque melhora a minha, certamente pode melhorar a dos outros. Existe algum gênero literário ao qual você já se dedicou, que seja o seu favorito? Crônicas, né? Eu sou um cronista, assim, essencialmente cronista. No próximo bloco a gente continua com a nossa conversa. Fique ligado. Estamos de volta hoje comemorando o aniversário da UNEC TV e do programa Começo de Conversa. Eugênio Maria Gomes é o nosso convidado de hoje. Eu queria que você falasse sobre o início do programa, como que foi todo o planejamento até chegar ao que ele é hoje. Então, a ideia, assim, como que surgiu essa ideia da gente ter um programa, né? E era poder trazer para a própria universidade, né, para a própria academia, informações de pessoas da academia. Então, eu entrevistei logo no começo, assim, eu me preocupei muito com isso, assim, de trazer a informação sobre o nosso reitor, que era o professor Antônio Fonseca da Silva, entrevistando a dona Miriam, entrevistamos conselheiros, né, vários conselheiros nós entrevistamos o Monsenhor Raul, entrevistamos a Ana Sagra, Muniz Sagra, enfim, uma série de personagens que ajudaram, né, a construir a FUNEC e que as pessoas sabiam pouco sobre eles, né. Depois disso, aí foi automático, porque o programa, nós conseguimos a partir daí uma parceria primeiro com o Super Canal para retransmitir o programa, depois com a TV Sistec, e aí ele ganhou visibilidade, né? Porque aí passando em 3 emissoras, certamente é o programa de entrevista mais assistido da região toda. E aí as pessoas começaram também a demonstrar interesse. E aí foi um outro problema, porque alguns a gente tinha o interesse em fazer, outros a gente tinha que ir com jeitinho para não fazer, né? Mas aí criamos toda a estrutura da UNEC TV e hoje funciona muito bem. Nós temos um diretor de produção nosso que é o Márcio, né? A diretora executiva que é a Solange, nós temos jornalistas. Então, assim, o formato hoje é um formato muito mais técnico, muito mais profissionalizado, né? O diretor, ele é que dá o ok final se aquela entrevista vai ser feita ou não. O jornalista entra fazendo uma pauta, né? Conversando, fazendo uma pauta mínima, né? Pegando informações sobre o entrevistado e balizando a nossa conversa. Então ficou um negócio muito interessante e hoje, a verdade, assim, nós temos, se quiséssemos usar só os pedidos que nós temos para gravações, a gente já teria aí por um bom tempo gravações a fazer, né? Mas tem sido muito bom, a gente tem levado muita coisa boa, muita informação também. O programa saiu daquela condição de só apresentar a pessoa, para falar da pessoa e passamos a abordar temas, né? Então a gente traz uma pessoa, mas com um tema importante que ela possa compartilhar. Tem sido bem bacana, é um programa que eu gosto muito de fazer, sabe? Eu falo que eu estou quase perto de aposentar, mas o Márcio não deixa, mas já ele vai arranjar um outro apresentador, mas está bacana. Você entrou num ponto interessante que é o processo de produção do programa. A pessoa que vê o resultado final na TV ou na internet, ela muitas vezes não tem noção do trabalho que dá, desde pesquisa, o contato com o entrevistado, até o resultado final, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. É um processo criativo, ele é muito complexo, né? Porque assim, o telespectador que está assistindo agora, eu tenho certeza, você que está me vendo aqui agora, você deve estar pensando assim, coisa fácil, né? Tá ali a Angélica com o Eugênio, começaram a conversar, não, isso aqui teve uma pesquisa toda, a Angélica preparou essa pauta com muito cuidado, teve que ver primeiro as questões de datas, e no programa Começo de Conversa a gente vê isso, né? Quando é que a pessoa pode gravar, nem todo mundo pode vir no horário, nós temos nossos horários também de utilização de estúdios. Então, assim, o diretor, ele vai passar uma pauta, ele faz uma reunião de pauta com os jornalistas, para definir questões que vão ser abordadas naquele mês, distribui as pautas, o jornalista vai fazer um contato com o entrevistado, depois vai buscar informações sobre ele, informações sobre o assunto, para depois passar isso para eu dar uma olhada ainda, eu vou fazer o meu crivo e depois a gente vai gravar. Na gravação, não é esse bate-bola que vocês estão vendo aqui, isso aqui nós já paramos aqui algumas vezes, porque a iluminação não estava boa, porque o som deu um probleminha, porque eu dei uma rateada. Então, assim,
Depois disso vai ainda para edição, então o pessoal da edição vai trabalhar nas ilhas lá com isso, fazer os cortes, ajustar som, ajustar imagem, ajustar tudo, até chegar no ponto final que vai para a mão da pessoa que vai postar isso, que vai julgar isso na TV. É muita gente envolvida para levar entretenimento para você. Mas a gente faz isso com o maior carinho, com o maior prazer. Foram 7 anos até o momento, né, de mudança de cenário, mudança de formato presencial, online, tivemos pandemia em que o programa ficou por um tempo suspenso. Tem alguma pauta que foi assim mais marcante? Quais as que você mais gosta? Eu fico até suspeito para falar, né, porque assim, eu gostei de todas as pautas, né? Tem umas que acabam te emocionando de alguma maneira, né? Então eu já trouxe questões aqui, por exemplo, eu vou falar dessa pauta, que é a pauta do Monsenhor Raul Mota de Oliveira. Foi uma pauta que eu gostei demais de fazer, né? Entrevistar o Monsenhor Raul. Esse homem tem uma história de vida fantástica, que eu tive a oportunidade de escrever a biografia dele. Então, assim, de ver o relato da vida dele, que é uma inspiração para todos nós, né? E fora isso, já pegamos de gente famosa, como Pedro Biza, trouxemos aqui, né, o governador de Minas, Romeu Zema, que já entrevistamos aqui, e já entrevistamos também uma senhora lá do bairro Santo Antônio, que é líder comunitária, que veio aqui contar a história dela. Então, assim, cada pauta é uma pauta, cada momento é um momento, todas são inspiradoras para mim, e não dá para escolher uma. Eu escolhi a do Monsenhor Raul, porque ele é santo e ninguém vai ficar aborrecido comigo. Projetos para o futuro, você já consegue pensar em algumas coisas para o começo de conversa e para a UNEC TV de maneira geral? Eu acho que sim, eu acho que a gente tem que, assim, ainda é incipiente, né? A gente está pensando nisso, mas eu imagino que para 2024 a gente precisa começar a pensar no começo de conversa com plateia, entendeu? Com aluno, com interação maior, a coisa acontecendo ao mesmo tempo, sabe? A gente entrevistando e com direito de alguém fazer uma pergunta ou bater uma palma, alguma coisa assim. Eu acho que isso traz mais movimento. É legal, não é fácil de fazer não, porque exige muito mais equipamento, exige muito mais tempo, né, de produção, mas eu acho que a gente, dentro de uma TV universitária, é algo que a gente precisa pensar. Ou isso, ou então um programa de auditório com os alunos. Eu acho que o começo de conversa pode ser essa oportunidade. Agora, como acontece no começo de conversa, eu queria te deixar com 1 minuto para as suas considerações finais. Bacana, você me apertou, eu faço isso com meus convidados e não imaginava como que é difícil fazer isso, estou vendo agora aqui. Mas eu queria primeiro agradecer você, telespectador, você internauta que está aí nos assistindo, agradecer a Angélica, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, agradecer a cada membro da UNEC TV, né, por essa caminhada nesses 7 anos aí. Os diretores, os cinegrafistas, os jornalistas, os editores, o pessoal de apoio, o pessoal de som, de iluminação, o pessoal todo que acompanha a UNEC TV. A UNEC TV só existe e só existe com essa qualidade que chega aí para o telespectador e para o internauta por conta dessa equipe, né? O pessoal ainda brinca e fala TV Eugênio, não é TV Eugênio, é porque eu tenho um programa que eu apareço todo dia, né? Isso é uma TV UNEC TV, é uma UNEC dos funcionários, dos colaboradores. É uma TV que está cada vez mais voltada, né, para dentro da universidade, para dentro da academia, trazendo informações de cursos, trazendo informações sobre as pessoas e levando boas informações para vocês sobre todos os assuntos, sobre todos os temas. Muito obrigado aí por acompanhar esse programa. Obrigado mais uma vez, Angélica. Tá aqui. A gente é que agradece por ter aceito o nosso convite. Para quem ainda não segue o professor Eugênio no Instagram, o endereço é @eugêniomaria.gomes. E o Diversidade fica por aqui. Um abraço para você e até a semana que vem.